Diz assim, ó, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão Lázaro. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: Sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Tu crês nisso? Respondeu Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O Mestre está aí e te chama. Irmão, vou falar a verdade. Por mim, eu poderia ficar tranquilo aqui ouvindo a Jaqueline aqui, bem tranquilo, porque ela não, o Ministério de Louvor conseguiu trazer aquilo que a gente veio buscar, né? Que é a presença de Deus, que nos faz nos arrepender. Mas vamos lá. Marta, essa palavra eu comecei a falar um pouquinho dela na nossa célula que a gente tem, e como o tempo é bem menor do que esse, e eu decidi pedir a Deus, se fosse assim a vontade dele, que sempre é, que ele deixasse eu falar aqui com quem está aqui. É uma mensagem, eu creio que é muito direcionada à liderança, gente que está aqui. Eu não vejo ninguém aqui como um simples membro, eu vejo liderança aqui. E aqui, se a gente for ler do 1 até onde eu comecei aqui, no 18 e 19, a gente vai notar que em momento nenhum Jesus pede Marta que ela fosse chamar Maria. Entende, irmão, que eu não estou aqui para malhar, destruir nada do que Marta fez, até porque Marta era uma boa mulher, tanto era boa que ela que servia a Jesus. Então, não estou aqui para malhar, né? Mas eu quero colocar alguns pontos aqui que Marta ela fez e que a gente repete até os dias de hoje. A gente nota aqui que Marta ela escuta que Jesus está chegando na cidade, e sempre que Jesus chegava em Betânia, onde ele se hospedava, né? Era na casa delas. Sempre que ele chegava, ele ia nessa cidade, ele se hospedava lá. Tanto que a gente vai ver mais passagens dele dentro da casa delas, né? Tanto que Lázaro, seu amigo, e ela ouve que Jesus estaria na cidade. Então ela corre, né? Ela corre ao encontro do Senhor.
E a Bíblia não diz nada do que ela fala antes, do que ela fala, né, naquele momento ali com Jesus, só fala que no momento que ela já chega com palavra de cobrança, né? Colocando Jesus contra a parede. E Jesus não responde do jeito que Marta ela desejava. Tanto que Marta, ela acaba de falar, Jesus dá a resposta para ela bem áspero, que essa resposta é áspera. É tanto que é áspera que ele não responde ela de qualquer jeito, ele usa a própria Bíblia para responder ela. E Marta entende, porque ela replica também com a Bíblia. Que ela fala que ela sabe que ele ia ressuscitar. Então Marta sai correndo dali e vai atrás de sua irmã. Sua irmã em casa, bem tranquila, que é Maria. Então ela chega para Maria e diz que o Senhor está na cidade e que ele mandou chamar ela. Marta, ela mentiu. Jesus em nenhum momento manda Marta chamar Maria, nem fala nada de Maria. Só que a nossa ansiedade, ela nos traz um poder de manipulação muito grande. Sutilmente, a gente se torna um manipulador. Por isso que eu disse que a palavra era um pouco direcionada para a liderança, no qual me coloco pelo primeiro. Não é nada de bater, não é nada disso. É uma reflexão que o Senhor fez a mim, eu estudando essa passagem inteira. E eu trouxe no caderno porque estava com um pouco de dor de cabeça, no telefone eu não estava conseguindo ler muito. E eu quero tentar acompanhar tudo que está escrito aqui. E a ansiedade de Marta, ela antecipou Marta a fazer coisas que ela poderia estar muito bem esperando, igual Maria. Então ela resolve mentir. E ela não somente, ela manipula. A gente vai notar que muitas das vezes a gente chega para uma pessoa, a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente não chega com a real notícia para essa pessoa. A gente até fala do que realmente está acontecendo, mas na verdade a gente usa as palavras que a gente quer e porque a gente quer que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Só que a coragem de descer, de deixar a soberba de lado, não deixa. Então a gente vai pelo lado mais fácil, que é o da manipulação. E lá dentro a gente sabe quando a gente está manipulando alguém. A gente sabe. A gente sabe quando a gente está falando algo para alguma pessoa com intenção de outra coisa. A gente sabe muitas das vezes que o que a gente coloca no ombro de algumas pessoas que nem a gente mesmo carrega. A gente às vezes quer colocar peso para a pessoa fazer algo que nem Deus coloca. Sempre, de 100%. Deus não coloca isso. Eu posso usar aqui a Jaqueline como exemplo nesse momento. A Jaqueline poderia ter todas as desculpas, eu não estou aqui para elogiar, porque eu sei que muito elogio, muita crítica, isso faz mal à pessoa. Isso causa mal. Mas graças a Deus que a Jaqueline está aqui e ela entendeu que não é a circunstância. Porque ela tinha tudo para não estar aqui hoje. Bem tranquilo, coisa bem tranquila. E graças a Deus porque ela tem entendido que não é a circunstância, é a causa.
E Marta então corre. Ela engana a sua irmã, dizendo que Jesus falou algo que Jesus não falou. Então Maria pega com toda a sua obediência e vai. Então ela chega lá, e Jesus não tem nada para falar com ela. A única coisa que Jesus tem a dizer é que aquela morte ali era para a glória de Deus. E como que uma morte, uma dor, pode ser para a glória de Deus? E Jesus não está falando de qualquer pessoa, ele está falando do seu amigo. Olha o reboliço que Marta começa a causar nisso tudo, no meio disso tudo. Então Maria se aproxima e Jesus não diz nada. Você vai notar que Maria, ela vai falar a mesma coisa que Marta falou. Pode ler. Ela vai dizer a mesma coisa. Só que com a mesma palavra, por causa do poder de manipulação que ela tinha, e o poder que Maria tinha de adoração a Deus, ao Senhor, ele entende de outra forma. E Maria faz a mesma pergunta, fala a mesma coisa. Pergunta não, ela fala a mesma coisa. E por que às vezes a gente chega nesse lugar? De às vezes a gente vê uma pessoa falando de oração e soa de um jeito. Daqui a pouco outra pessoa fala de oração e soa de outro jeito. Por que às vezes a gente vê algumas pessoas cantando de um jeito, isso tudo para Deus, e você vê outra pessoa cantando a mesma coisa que causa outro efeito? Com o tempo eu tenho aprendido que não é o que a gente está fazendo nesse momento para Deus, é o que eu tenho me tornado. Em quem eu tenho me tornado? Agora, ministrando, orando, cantando. Em que a gente tem se tornado? Eu queria que a gente pensasse em que a gente tem se tornado. A gente tem se tornado melhor? A nossa forma de adoração a Deus, ela tem ficado diferente? A nossa forma de oração, de contemplação, de tudo. Se você prega, canta ou faz qualquer outra coisa, trabalha, o que você tem se tornado com o que você está fazendo agora? Qual é a nossa verdadeira intenção com aquilo que Deus falou? Ou será que a gente está à moda, deixa levar? Porque eu te falo, a gente como liderança em qualquer lugar, sendo na igreja ou no trabalho, a gente transferir o trabalho é muito fácil, é muito mole, é muito tranquilo. De a gente estar aqui pastoreando e dividir os trabalhos. É muito tranquilo, é muito fácil. Agora o problema é a gente passar esse trabalho com a mesma essência que a gente tirou daqui. Como que a gente está passando? Como que
as pessoas estão entendendo isso? Será que quando alguma pessoa ouve a gente falando, ela sente vontade de ir para casa orar? Ela sente vontade de fazer a missão? Ou a gente traz mais peso? Ou a gente não pode subir no monte porque a gente está de bermuda? Ou eu pregando aqui hoje de calça, se eu tivesse aqui hoje de short, de chinelo, o peso mudaria? O que mudaria se eu tivesse de short aqui agora? Porque eu vou te falar a verdade, irmão. O ansioso, uma pessoa ansiosa, manipuladora, ela é pior que ímpio, ela é pior que uma pessoa ímpia. Porque se você for conversar com uma pessoa cristã, ansiosa, ela antecipa tudo, ela quer antecipar tudo. Ela olha para a igreja, ela vê o que está acontecendo agora, que tudo. Não estou falando que não seja. Tem sinais sim da volta de Jesus, está claro. Só que muitas dessas guerras já aconteceram antes. Essas maldades já aconteceram antes. Não estou diminuindo o que está acontecendo agora. Só de que forma as pessoas estão olhando e vendo eu passar? Será que quando eu falo uma pessoa que já foi ferida, em algum lugar, seja a igreja, seja a base missionária, seja em qualquer lugar, o que ela pensa quando ela ouve a gente? Quando você está numa célula ministrando, de short e chinelo, e uma pessoa chega lá, como já aconteceu comigo, ela te chamar e falar assim: Fábio, eu não sabia que célula era assim. Eu pensava que célula você tinha que estar de calça, de tênis. E você perguntar o porquê, e ela te falar o porquê, porque ela foi ferida em algum lugar, por alguém. Com mentiras, não, com verdade mal colocada. Verdade antecipada. Como eu disse agora, o ansioso ele olha para o que está acontecendo dentro da igreja, no modo que eu estou falando de igreja, não é local, a igreja, coisas que poderiam estar sendo feitas e não está, há décadas. E então o ansioso agora ele quer resolver isso em dias, em meses. Coisas que, é igual é falado aqui, vai ser um trabalho de formiguinha. Não tem jeito. Coisas na nossa vida que já era para estar resolvida e não está. Coisas que já era para a gente ter começado também a resolver e não começamos. Será que realmente a gente tem se importado com aquilo que a gente veio fazer aqui? Uma das coisas que eu peço a Deus é que Ele nunca me deixe ministrar em lugar nenhum e para ninguém sem que a pessoa entenda de dentro, lá dentro, algo que traga cura para aquela pessoa ali, algo que a pessoa entenda que não é por ninguém, não é o fazer, não é o serviço, é que ela entenda em quem ela vai se tornar, vendo e desejando aquilo que a gente tem feito, que a gente está fazendo, que esteja orando, pregando, cantando.
ela olhe lá na frente e veja em quem ela vai se tornar. Quando ferirem ela, quando apontarem o dedo para ela e diminuírem ela. Por isso que nesses dias eu tenho ministrado, Deus tem ministrado muito comigo nas cartas de Paulo, porque Paulo ele era um cara muito racional, mas ao mesmo tempo ele era um cara derretido pela obra de Deus. Marta e Maria, ela fala a mesma coisa, voltando para a palavra de novo. Só que você nota que as palavras de Marta, quando ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tu nota que há uma censura ali na palavra dela. E Jesus entende que ele está sendo censurado por ela. Ela está botando o dedo, falando assim, cara, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido não. Tipo assim, culpando, trazendo uma culpa sem lógica nenhuma, censurando, condenando ele. E quando Maria chega diante dele, Maria, as palavras de Maria, ela é doce. A mesma palavra, para Jesus, ela troca o sentido. Quando Maria fala, Jesus ele entende que ela está falando assim, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Por quê? Dentro das palavras de Maria, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é amoroso, Senhor. Só o Senhor poderia ter feito alguma coisa. E tu nota que Jesus não responde mais nada. A única coisa que o Senhor quer fazer agora, ele pergunta aonde está Lázaro, aonde ele está enterrado. Tu vê que às vezes a nossa palavra ela é de condenação, ela é de culpa. E às vezes a gente está um pouquinho cheio de Deus, tu nota que as tuas palavras ela é mais doce com as pessoas. Você poderia até ser um pouco mais duro, mas você não consegue. Você até diz algumas coisas na hora da raiva, mas depois tu cede de novo. Tu volta atrás. Tu nota que quem fala por Marta ali é a ansiedade dela. Eu já tive nesse lugar aí um pouco. A ansiedade ela fala. Assim como o vento fala, tanto que Jesus manda acalmar, é porque fala. Só que há uma diferença de quem adora e de quem trabalha. Tu nota que teve vezes de Marta estar servindo e ela olha Maria sentada e ela chega para servir o Senhor e ela fala, Senhor, pede para ela me ajudar aqui. Aí Jesus responde para ela, Marta, você está muito preocupada e ansiosa com muitas coisas. Você nota. Jesus sabia disso tudo. Mas ele também fala, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Qual tem sido a nossa melhor parte? Quando a gente sair daqui hoje?
quando a gente chegar amanhã, que a nossa ansiedade ela gritar dentro da gente e a gente querer resolver um monte de coisa que a gente deveria sentar e esperar, não como um preguiçoso, mas como adorador, adorando, calmo, tranquilo, tendo ciência que você na tua oração você não vai precisar censurar o Senhor, que você não vai precisar dar ideias para Ele ali, às vezes você vai precisar só ficar calado e confiar nele. Dou um outro exemplo agora, esse Benjamim, o ministro de Israel. Tu acha que qual é a maior vontade desse cara agora? Só que tu vê que o cara espera a hora certa, ele obedece as táticas de guerra certinho, ele não tem extrapolado nada. Tu acha que a ansiedade desse cara agora, na hora de dormir, é igual a nossa? Tem uma nação nas costas dele. E ele tem falado em todas as suas palavras, Israel se tornou uma nação, a gente está ferido, a gente está magoado. E às vezes a gente, por às vezes estar desempregado, por às vezes estar passando por algum tipo de doença, a gente desconfia, feriram a gente, seja em qualquer lugar, trabalho, igreja, qualquer outro lugar, nos feriram, pastores nos feriram, liderança nos feriram, bispo, diácono nos feriram, e a gente transfere a culpa para Deus. Agora eu não faço mais porque o fulano de tal me feriu. É porque você depositou coisa nele que tinha que depositar somente em Jesus. Mas a gente deposita nas pessoas achando que vai vir recompensa dali. Porque às vezes simplesmente ele é um pastor e agora eu sou diácono, eu sou obreiro, eu faço célula, eu posso fazer algumas coisinhas e não pode. Pessoas já bateram na minha casa pedindo perdão e falaram para mim assim: Fábio, quando eu cheguei lá, eu achava que você poderia fazer o que queria dentro da igreja. E alguns amigos seus faria qualquer coisa dentro da igreja porque vocês são família e você é colado com o pastor. Mas eu vi que não é nada disso, eu te peço perdão, cara. Eu falei, relaxa, irmão. É assim mesmo. E Maria, ela gera igual aconteceu aqui com a adoração agora, ela trouxe um ambiente de glória, ao ponto de Jesus chorar. Ele não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabe que Lázaro ia ressuscitar e ia morrer de novo. É porque Jesus, quando ele faz algo, ele sabia do que ia acontecer lá na frente. Ele sabia que é para toda a humanidade. Ele sabia. Só que ninguém entenderia ele naquele momento. Ninguém ia entender. Não tinha como. Não iam entender ele se ele tenta falar isso. Então ele pede, abre aí. Tira a pedra. Tira a pedra e Lázaro, vem. E então aquele povo ali passa a entender. Marta então nem se fala. Era a primeira a não querer fazer mais. Porque tem coisa que a gente faz por causa da nossa ansiedade para a gente. Mas nós, como liderança, tem que aprender a fazer coisas pensando na igreja, no Evangelho. Quer exemplo? Pedro, em Gálatas, quando ele chega diante de um povo, diante de algumas circunstâncias, situações de homens, ele queria mudar as coisas. Ele queria dar uma de judeu, ele queria dar uma de tudo para agradar o Bertão.
Paulo chega e dá-lhe uma trava em Pedro. Cara, tu está fazendo isso para agradar. Tu não é isso, tu não acredita nisso. Para que tu está fazendo isso? Ali Pedro estava pensando nele, não no Evangelho. Pedro não estava pensando nisso. Agora eu te dou outro exemplo de Paulo. Paulo, ele chega para Timóteo. Agora imagina isso. Por isso que eu falei de liderança, sendo em qualquer lugar, principalmente na igreja. Paulo, por muito tempo, Paulo ele bateu na circuncisão. Muito, ao ponto de chamar quem fazia isso de carniceiro. Agora, por causa do Evangelho, Paulo ele chama Timóteo. Chega aí, meu parceiro, quero conversar contigo. E Timóteo fala, meu parceiro, o que tu quer? Então Paulo fala para ele, Timóteo, vou ter que te circuncidar, cara. Agora tu imagina isso, a loucura que é. Para Paulo, tu imagina o cara bater em público no troço. E ele chega para Timóteo, vou ter que te circuncidar. Porque a cidade que Timóteo ia era uma cidade grega. Então Paulo olha e não pensa mais nele. Não estou nem aí do que vão falar de mim, Timóteo. Deixa eu te circuncidar. O importante é que você consiga falar de Jesus aí, cara. Que o Evangelho entre aí. Naquele momento, Paulo ele se anulava e circuncida Timóteo. Olha só que parada maneira. Ele bate na circuncisão o tempo todo. Sabe o que ele estava falando? Timóteo, eu vou ter que fazer coisa contigo que nem eu acredito. Eu não acredito nisso, Timóteo. Mas não é mais por mim, Timóteo. Eu não ando mais por mim. Tem coisas que a gente faz e continua fazendo que a gente não deveria mais fazer. Não é de coisa errada que eu estou falando. Eu estou falando de coisas certas, permitidas, tranquilas, que não é pecado. Mas é um tipo de renúncia que não vai ter pastor, não vai ter líder, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filho, ninguém. Vai ser você e Deus ali. É você parar e olhar para o Senhor e perguntar para você mesmo se Ele merece que você sofra tudo isso, até mesmo o seu nome, como diz hoje aí, a sua reputação, ser abalada. Por causa do Evangelho de Jesus. É você e Deus. É você colocar na balança, vale a pena mesmo eu ir lá, me desculpar que essa pessoa, foi ela que fez isso comigo. Coisas que você venha fazer que vai te causar dano, tu vai perder, vão te difamar, tu vai ser difamado. Era muito sério o que Paulo estava fazendo, cara, não era brincadeira não. Paulo estava fazendo coisas que ele detestava, que ele não acreditava naquilo. E ele estava já pensando, sabe em quê? Igual Jesus lá naquela cova. Se eu falar aqui o sentido do que eu estou ressuscitando Lázaro, ninguém vai entender. Por isso que tem coisas que acontecem conosco que a gente não entende agora. Mas a Bíblia fala que depois a gente vai entender. Como eu falei aqui da última vez, da fé, do combate de Paulo, da carreira de fé de Paulo, ao ponto dele guardar a fé dele, teve uma carreira, tudo teve um começo, tem um meio e tem um fim.
E esse fim, como que vamos terminar? Será que a gente vai terminar com tanto trabalho ao ponto de quando chegar diante dele, com as suas mãos, mochila, tudo lotado, e quando você botar na mesa com ele, ele fala assim: cara, se aparta de mim, meu filho. Eu não te conheço. Agora imagina uma pessoa que trabalhou para a igreja a vida toda. Você vê aí, e quando chegar diante do mestre, ele falar que nunca te conheceu. Porque para fazer isso, teve trabalho, teve luta, teve libertação, teve expulsação de demônio, teve cura de aleijado, de cego, de tudo. E da mesma forma, Jesus fala assim, ó, sai fora, eu não te conheço. E com tudo isso que eu estou falando aqui, para onde eu quero que a gente vá, e vá junto, em um lugar de adoração profunda, com a verdade da nossa vida, sem muito rodeio, não precisa de rodeio. É você chegar e falar, nessa circunstância aqui eu não estava com força nem para falar. Mas é você sentir aquele incômodo, de você sentir teu peito arder e falar assim, não, eu jurei que eu nunca mais ia falar disso, mas não dá mais. Não tem como eu não falar de tudo isso que foi feito na minha vida, do que Jesus fez, me salvou, curou minha família, curou minha casa, me fez enxergar isso. Você de repente poderia estar em outro lugar agora, mas você está aqui. Daqui a pouco você vai para a tua casa. Pessoas essa hora com chuva, com sol, com calor. Em Santa Catarina, muito perto. O maior rio de lá está a 3 metros de altura acima da média. As casas estão tudo alagadas. E em Santa Catarina, na cidade de um pastor que a gente ama muito. Está alagado, um monte de gente perdeu casa. Terremoto agora, onde está tendo um monte de guerra, um monte de morte. Em quem a gente está se tornando? Porque se a gente estiver adorando a Deus, eu vou te falar, o seu chamado ele vai te empurrar para lá. Você que às vezes achou que nunca ia pregar por vergonha, você vai dormir desejando pregar. Se um dia te impediram de pregar ou te desanimaram, isso vai cessar em segundos. Porque a gente às vezes canta aqui de repente, mas esse de repente ele pode levar tempo para acontecer. Às vezes a gente entende errado por causa da nossa ansiedade. E a gente acha que o de repente de Deus é a gente chegar aqui, cantar 3, 4 músicas, acendeu a luz, saiu para casa, foi lá em casa, orou 1 hora, pum! Aconteceu, não é. Se fosse assim, Deus permitia Davi. Não, Davi, tu não vai ver isso daí. Vai ser o teu filho. Tu não vai ver. A não ser que a gente se coloque num lugar melhor do que de Davi. Que eu acho impossível. Muito impossível. Não vou falar mais. Parar por aqui. O que estamos fazendo ou vamos fazer junto com o que o Senhor nos confiou, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, nossos filhos, amigos.
O que vai restar da gente se o Senhor tirasse tudo hoje? Se Ele tirasse tudo hoje, o que restaria de você? O que restaria de mim? Será que não estou te condenando aqui se você não sente vontade de orar, se você não sente vontade de adorar? Porque eu vou ser sincero para você, é chato, é horrível. Tem às vezes que você olha para a Bíblia, que você nem chegar perto dela você quer. Eu não quero. Quanto mais orar. Mas às vezes, a gente não quer também falar mal de ninguém, fazer fofoca, ou fazer qualquer outra coisa, ferir alguém. A gente não tem esse mesmo esforço de olhar para a Bíblia e não ter vontade de ler e não ler. Mas agora, de fazer mal a alguém, a gente sente vontade e faz. Tu vê que Paulo, tudo que ele vai falar, os caras achavam até meio complicado de entender. Porque Paulo, ele falava de dentro. Ele falava de coisa que ele estava sentindo por dentro. E os caras estavam pensando aqui fora. E às vezes ele evitava de falar. Ele falava, se eu falar tudo que eu tenho para falar, vocês não aguentam, vocês não vão entender. Existia um mistério. A um ponto dele falar que conheceu um cara que foi ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis. E ao mesmo tempo ele fala que esse cara era um miserável. Ele estava falando dele mesmo. Ele fala que em tudo ele foi atribulado, mas ele não foi abatido. Ao mesmo tempo que ele fala que a vida dele ele sofreu a tribulação, ele fala que não corrompeu ele por dentro. Que a gente consiga chegar nesse lugar. A um ponto de quando a gente for pegar esse microfone, e isso vai acontecer aqui. For a nossa vez de pregar, e as pessoas que estiver aqui, igual o Ministério de Louvor está, não parem. E quando você for embora, no outro culto, você volte com a expectativa de você dormir aqui. Porque às vezes a gente ouve e fala de avivamento, de avivalista, disso e daquilo outro. Mas o avivamento, ele vem daqui de dentro. A igreja que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente até calcula, ela existe aqui dentro. O ladrão que a gente reclama, que está aí fora, do maldito, do que faz isso, daquela pessoa ruim, ela não começou na igreja do Senhor, ela começou dentro da nossa casa. É de lá que vem. A corrupção, ela vem daqui de dentro. Senão seria muito fácil. E não é fácil. E nem deve ser fácil. Senão fica chato. Então, quando a gente for orar e fazer qualquer coisa para alguém, for falar, principalmente com Deus, no nosso momento de devocional, se for possível, fique quieto. Mesmo sem vontade, lembra do que Paulo fala do culto dele racional, que ele fala para nós. Paulo, ele ensina tudo, como eu falei aqui no começo, que muito elogio, muita crítica faz mal. Paulo, ele ensina isso. Se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 9, que ele fala que ele servia as pessoas, mas não era preso nelas. As pessoas eram livres para ele.
E tu vê a que ponto Paulo chegou. Olha como é que Paulo ele conseguiu exortar a igreja de Filipenses, uma igreja que era missionária, uma igreja que tinha enviado missionário com ele, que quase morreu, que é Epafrodito. Ele era um missionário da igreja de Filipenses. Tanto que no final, Paulo, agora eu estou devolvendo a vocês o teu filho, que quase morreu. Ele devolve. Você entende que Paulo está falando muito de Jesus ali, dando exemplo de humildade, porque faltava a união na igreja de Filipenses. Olha como é que Paulo vai tratar a igreja de Éfeso, que faltava unidade também. Ele tinha tudo para bater, fazer o que ele queria. Ele resolveu se anular, a deixar o que quiserem falar dele. Que o evangelho vai primeiro. Esquenta não, Senhor. Deixa eu ser humilhado aqui. Não tem problema nenhum. Contanto que as pessoas conheçam o Senhor. Paulo ele não está falando, quando ele fala isso lá, que tanto que prega o evangelho. É nesse sentido que ele está falando. É das pessoas se anularem. Não é para falar qualquer coisa. Não é que Paulo agora estava liberando para as pessoas corromper o que estava escrito. Não era nada disso. Era para as pessoas se anularem. Deixa falar de você, contanto que prega o evangelho. Deixa você ser humilhado. Não tem problema nenhum. Mas a gente só vai conseguir chegar nesse lugar quando a gente tiver a mesma paciência e o mesmo amor que Maria entendeu em suas pequenas e humildes palavras e gestos.